Pensa bem, hospital é lugar de cura, certo? É para lá que a gente vai para ficar bom. Mas e se eu dissesse que, às vezes, o próprio lugar feito para curar pode acabar adoecendo a gente? Parece um contrassenso, né? Pois é sobre esse desafio silencioso e super persistente da medicina que a gente vai conversar hoje. Então, a grande questão que fica é essa aí. Como é que um lugar projetado para cura pode, na verdade, adoecer alguém? É exatamente esse paradoxo que a gente vai desvendar agora, um problema que está bem no centro do cuidado com a saúde no mundo todo. Ok, primeiro de tudo, vamos alinhar os termos. O nome técnico é infecção hospitalar, ou IH. E o que é isso, afinal? De um jeito bem simples, é qualquer infecção que a pessoa pega depois de ser internada. E um detalhe importante, ela pode aparecer tanto enquanto a pessoa ainda está no hospital, quanto, pasmem, até depois que ela já teve alta. Beleza? Então este é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo por que esse problema só cresce. Depois, vamos ver de onde vêm essas infecções, qual é a solução mais simples para isso e aí uma conexão com a odontologia que, olha, vai surpreender. No final, a gente amarra tudo falando da responsabilidade que é de todo mundo. Então vamos lá, nosso primeiro ponto, uma ameaça crescente. E aqui já começa o paradoxo, né? Poxa, com tanta tecnologia, tanto avanço na medicina, como é que o risco de pegar uma infecção no hospital está aumentando? Parece que não faz sentido, mas tem uma lógica bem clara por trás disso. O primeiro motivo é bem direto. Nós estamos vivendo mais. E isso é ótimo. Só que, com uma população mais idosa, a gente tem mais gente sendo internada com o sistema de defesa do corpo, o sistema imunológico, já um pouco mais frágil. Junto com isso, vem o segundo ponto. A medicina hoje salva pessoas de doenças que antes era uma sentença. Fantástico, né? Só que o resultado é que temos mais gente vivendo com doenças crônicas, com a imunidade mais baixa, e essas pessoas acabam virando alvos mais fáceis para as infecções. E para fechar essa conta, o terceiro fator, os procedimentos invasivos. Pensa só, catéter, respirador, transplante, tudo isso é cada vez mais comum. E cada um desses procedimentos é como se fosse uma porta aberta para a entrada de micro-organismos. Então, se a gente junta tudo isso, pronto, temos a tempestade perfeita. E olha, o problema não é só de saúde, não. Pesa e muito no bolso. Dá uma olhada nesses números. Uma infecção urinária, que parece algo simples, pode custar quase 700 euros a mais na conta do hospital. Agora, se a infecção vai para a corrente sanguínea, aí o custo extra pode pular para quase 30 mil euros. Isso é só o adicional, tá? Fora todo o custo do tratamento original. Ok, já deu para ver que o buraco é mais embaixo. Mas afinal, de onde vêm essas infecções? Quem são os culpados? Vamos investigar isso agora, que a resposta tem algumas partes bem claras. Bom, os vilões principais da história são as bactérias. Nomes como E. coli e Staphylococcus aureus são os mais comuns, eles causam a maioria dos casos. Mas não são só elas não. Os fungos, tipo a Cândida, estão aparecendo cada vez mais, principalmente em quem está com as defesas do corpo bem baixas por causa de algum tratamento. Então, para a gente entender o risco, podemos pensar em três grandes fontes. A primeira é o próprio ambiente do hospital, as superfícies, o ar, a água. A segunda fonte é o paciente. Como a gente viu, a idade, uma doença prévia, tudo isso deixa a pessoa mais vulnerável. E a terceira são os tratamentos em si, como os catéteres e os respiradores. E aqui tem uma ironia, uma coisa bem doida. Sabe o remédio que usamos para tratar a infecção, o antibiótico? Pois é, o uso prolongado dele pode acabar fazendo o contrário. Ele mata as bactérias ruins, mas também as boas, aquelas que nos protegem. E aí, o que acontece? Abre um espaço enorme para as bactérias super resistentes do hospital fazerem a festa. Ok, já falamos bastante do problema, né? Agora vamos virar a chave. Qual é a solução? E se eu disser que a principal arma contra tudo isso é algo ridiculamente simples? Olha, não tem discussão na ciência sobre isso. Existe uma medida que é, de longe, a mais eficaz, a mais segura e a mais barata de todas. A número 1, sem dúvida. É isso, a simples e correta higiene das mãos. Parece básico, né? Mas essa é a atitude mais poderosa que existe para impedir que esses micro-organismos passem de um paciente para o outro ou que contaminem algum procedimento. E tem basicamente dois jeitos de fazer isso. O álcool em gel, que é o mais comum no dia a dia do hospital porque é rápido e super eficiente. E a boa e velha água com sabão, que é indispensável quando a mão está visivelmente suja ou para combater uns bichinhos mais resistentes que o álcool sozinho não pega.
Muito bem. Agora a gente vai entrar num território que eu aposto que pouca gente imagina que tem a ver com isso. Vamos falar de um aliado completamente inesperado nessa luta. Vamos pegar um exemplo bem sério. A pneumonia hospitalar. É uma das infecções mais perigosas, principalmente para quem está na UTI usando o respirador. A pergunta de $1 milhão é: de onde vem essa pneumonia? Onde é que tudo começa? A resposta: na boca. É isso mesmo. As bactérias que vão causar a pneumonia lá no pulmão saem da boca do próprio paciente. Elas são aspiradas, descem e pronto, a infecção se instala. E agora, segura essa informação porque ela é forte. Quando se implementa um programa sério de higiene bucal na UTI, com um dentista na jogada, o número de casos de pneumonia cai pela metade. 50% a menos. É uma redução gigantesca com uma atitude relativamente simples. E como isso funciona na prática, são duas frentes principais. A primeira é antes de cirurgias grandes, tipo um transplante de coração. O dentista entra em cena para fazer uma limpeza geral e eliminar qualquer foco de infecção na boca. A segunda é lá na UTI mesmo, com uma rotina de higiene bucal controlada para proteger quem está mais debilitado. Bom, com tudo isso, a gente chega à nossa conclusão. Fica claro que evitar a infecção hospitalar não é trabalho de uma pessoa só, né? É um esforço de equipe, um trabalho em conjunto que envolve todo mundo. Então vamos amarrar as ideias principais. Primeiro, infecção hospitalar é um efeito colateral sério e crescente da medicina. Segundo, o risco é uma soma de fatores: o ambiente, o paciente e o tratamento. Terceiro, e talvez o mais importante, higienizar as mãos é a nossa melhor arma. Quarto, a saúde da boca é fundamental, muito mais do que a gente imagina. E por fim, cuidar da segurança do paciente é dever de todos. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Agora que a gente entende melhor essas conexões, qual é o papel de cada um para tornar os hospitais mais seguros? Desde a equipe de saúde até os próprios pacientes e suas famílias. A segurança é como uma corrente, né? Cada um é um elo. Fica a reflexão: como podemos fortalecer o nosso elo?